Enquanto o carro está carregando, se você tentar retirar aqui o bocal, você não vai conseguir. E aí, para você fazer a liberação, você vai apertar aqui para destrancar o carro para fazer a liberação. Mas vamos supor que deu algum problema nesse sistema e você não consegue fazer a liberação. Muito fácil. Aqui no porta-malas tem esse pontinho aqui. Você vai puxar esse pontinho, você vai ver que ele tem uma cordinha e você vai puxar essa cordinha. Quando você puxar aqui, ele fez a liberação de emergência do bocal aqui do carregador. Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. BYD Song Plus Premium, o terceiro integrante da família Song no mercado brasileiro. Pois bem, pessoal, quando a BYD trouxe aí o híbrido plug-in, o primeiro carro que ela trouxe foi o Song Plus. Híbrido plug-in com tração somente nas rodas dianteiras. Depois de algum tempo, ela trouxe aí o Song Pro, que é um carro bem diferente do Song Plus. Apesar de levar o mesmo nome, a gente olha que os carros têm aí até uma construção diferente. O Song Pro é conhecido por também ser um híbrido plug-in, porém ele não tem, por exemplo, sistemas de assistência à condução, também com tração somente nas rodas dianteiras. E depois, mais recentemente, chegou esse aqui, o Song Plus Premium. Por que Premium? O carro ganhou facelift, então ele tem um visual diferente, continua sendo um híbrido plug-in, mas aqui ele tem tração integral. Então, além da tração no eixo dianteiro realizada por motor elétrico e motor a combustão, o eixo traseiro é 100% elétrico com outro motor. Então esse carro ganha mais alguns equipamentos. E nesse vídeo nós vamos fazer a matéria de avaliação completa dele. Explicando um pouco desse facelift do carro, a BYD, quando chegou no mercado brasileiro, ela tinha carros da linha Dynasty, ou seja, dinastias. O próprio Tan, lá o primeiro que chegou ao mercado brasileiro, ele tinha aquele visual, inclusive inspirado aí na questão da dinastia. Mesma coisa com o Ram. Só que ela também tinha a linha Ocean, daí o nome dos carros, como o Seal, Foca, o Dolphin, ou seja, essa aí era a linha oceânica. Esse carro aqui, pessoal, o Song, lá atrás ele tinha um visual e agora o visual dele está alinhado com essa linha oceânica, né? Com esse visual um pouquinho mais arredondado. Inclusive, quando você olha aqui na frente, você percebe que esse modelo lembra bastante o visual do Seal, né? Muita gente gosta, tem gente que não acha tão interessante. Eu, particularmente, acho que esse visual aqui do Song Plus Premium agrada mais do que, por exemplo, o Song Plus. Falando aqui das assistências, primeiro aquela que você usa na estrada. Esse carro é equipado com radar frontal, a gente consegue ver bem aí o elemento eletromagnético aí no para-choque, junto com a câmera instalada ali no para-brisa. Então ele vai ter aí alerta de colisão frontal, com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo com aquela função stop and go para você usar no trânsito pesado. Tem sistema de permanência, aviso de saída de faixa e até mesmo centralização de faixa, então a gente tem um pacote bastante completo. Junto com esse pacote, para as manobras de baixa velocidade, ele também traz câmera 360 graus. A gente consegue ver uma câmera aqui na frente do carro, mais duas sob os espelhos laterais e mais a câmera traseira que produz aquelas imagens muito legais que os carros da BYD têm, aquelas imagens panorâmicas na tela da central multimídia com vários modos de visão e que você consegue usar em qualquer faixa de velocidade. Também para as manobras de baixa velocidade, 4 sensores de estacionamento ultrassônicos aqui na frente e mais 4 lá atrás. Cabe destacar que esse carro não possui sistema de assistência à condução para colocar ou tirar o carro da vaga automaticamente. Iluminação dianteira. Temos um conjunto moderno. Tudo aqui 100% iluminado em LED. Então você tem o farol baixo do tipo projetor, o farol alto do tipo projetor, a luz de seta em LED e os mais atentos vão notar aí um acabamento que parecem gotinhas dentro do farol, que faz parte da assinatura luminosa, e até mesmo essa assinatura aqui na parte de baixo do farol, que também é em LED. Então não dá para negar que o conjunto é muito bonito. Agora, duas coisas aqui. A primeira, está vendo o farol auxiliar nesse carro? Não, não tem, né? Deveria ter para ajudar numa iluminação mais eficiente, próxima do carro e mais aberta. Outra coisa, isso até me incomoda um pouco na BYD, a falta de padronização de sistemas. Tem vários carros da BYD que quando você vai fazer o ajuste de altura do facho do farol,
Você entra na central multimídia e faz de forma digital ali pela central multimídia. Nesse daqui, o ajuste de altura do faixa do farol é um botão do lado esquerdo, mais parecido com os outros carros tradicionais. Mas por que a BYD não usa um sistema padronizado para todos os carros? Uma coisa que eu acho legal nesse carro é o acesso ao capô. Por quê? Você tem uma alavanca aqui dentro, puxa uma, puxa duas vezes, e aí você não tem aquele problema de ficar procurando aquela linguetinha aí na frente, né? Ele já destrava o capô e olha só, sistema de dupla mola a gás com manta acústica, deixa muito mais fácil. E também você pode ver que tem um acabamento mais interessante aqui, essas peças de plástico, essa borracha de vedação aqui, que deixa um aspecto um pouco mais bonito aqui no cofre do motor. Mas algumas curiosidades, né? O carro, como ele tem motor a combustão e o sistema elétrico, tem duplo sistema de arrefecimento. Então você consegue ver um reservatório aqui, e esse aqui é usado para parte do arrefecimento do sistema elétrico, e do outro lado, aí você tem um sistema de arrefecimento tradicional usado para o motor a combustão. Você está vendo aqui que tem algumas coisas interessantes. Quando a gente compara Song Plus para Song Plus Premium, aí começam algumas diferenças no que diz respeito ao motor a combustão. No Song Plus é um motor 1.5 litro, 4 cilindros, aspirado. No Song Plus Premium continua sendo um motor 1.5 litros de 4 cilindros, porém ele é turboalimentado, então ele tem uma turbina aqui. Por conta disso ele acaba tendo mais potência, já vamos falar disso. E aí tem ali um motor a combustão, desse lado de cá, é aquela história, né? Ele tem dois motores elétricos, não é um só, são dois. Um deles é responsável por tracionar o carro. Já o outro motor elétrico, muita gente não chama de motor elétrico, chama apenas de gerador. Ele é um motor gerador que ele pega o motor a combustão funcionando como um gerador e esse motor gerador cria energia, né? Gera energia, converte energia mecânica do motor a combustão em energia elétrica para carregar a bateria ou suplementar o motor elétrico. E a diferença aqui também para o Song Plus, que o Song Plus Premium tem mais um motor elétrico no eixo traseiro. Então na prática, quem sempre está tracionando o carro é o motor elétrico dianteiro e o motor elétrico traseiro. O motor a combustão aqui, como a gente já viu em outros carros da BYD, essa tecnologia DMI, né? Dual Mode Intelligence. Existe uma única marcha nesse carro. Então quando ele está em velocidade constante na estrada, por exemplo, e aí ele já não tem mais o grande apoio da bateria, porque a bateria pode estar esgotada ali com aquela reserva de 25%, aí o motor pode se ligar diretamente à roda dianteira, porque ele é mais eficiente ligado à roda do que gerando energia. De resto, ele opera muito mais como um motor gerador do que um motor de tração. Então a gente pode até dizer que esse carro ele é muito mais elétrico do que combustão, como acontece em todos os carros da BYD com a tecnologia de EMI. A diferença é que aqui é um motor turbo, e além do motor elétrico de tração aqui na frente, tem mais um no eixo traseiro. Então vamos aos números. Começando pelo motor a combustão, como expliquei, turbo, ele é um motor que não tem até tanta potência assim, são apenas 129 cavalos com um torque máximo de 220 Nm. Aí nós temos o motor elétrico dianteiro, né, que faz a tração aqui no eixo dianteiro. Esse tem uma potência de 204 cavalos e torque máximo de 300 Nm. O motor elétrico traseiro, pessoal, a BYD informa 163 cavalos e um torque máximo de 300 Nm. Agora, aqui a BYD já começou a ser mais realista, porque eles não divulgam o torque máximo do sistema, mas eles falam que a potência combinada é de 324 cavalos, o que é mais honesto, né? Porque você não pode simplesmente sair somando a potência dos motores para ter a potência máxima, até porque eles têm características diferentes e funcionam em situações diferentes. Mas mesmo assim, 324 cavalos, nada mal para esse modelo. Tanto é assim que ele faz o 0 a 100 em 5.2 segundos. Marca muito boa, a gente vai testar isso para vocês. Porém, a velocidade máxima limitada eletronicamente desse carro é de apenas 180 km por hora. Construção aqui do modelo. Começando pelo entre-eixos, que é generoso, 2,76 m. A gente sabe que sedã médio geralmente está aí na casa de 2,70 m, então é um bom entre-eixos.
Quando a gente fala aí de suspensão totalmente independente nas 4 rodas, lá na frente McPherson e aqui atrás Multilink. Outra coisa que também chama atenção, o freio a disco nas 4 rodas. E quando a gente olha a roda, estamos vendo aí uma roda em liga leve, diamantada em 2 tons, inclusive com um pneu relativamente largo, 235, perfil 50, aro 19 polegadas e é uma roda de 5 furos. E quando a gente olha a construção desse carro, a gente vê uma boa construção com soluções adequadas. Aqui na parte traseira, começando pela iluminação totalmente em LED e com uma iluminação muito característica desse modelo. A gente vê aí o elemento ligando de fora a fora o carro e também esses pontinhos aqui que lembram aquelas gotinhas lá do farol dianteiro. Então a assinatura luminosa do BYD Song Plus Premium é bem característica do próprio modelo. Também temos aqui atrás 4 sensores de estacionamento e mais a câmera do sistema 360. E olha só, para facilitar a vida do motorista ou dos usuários, você tem aqui a chave telecomando com a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Aliás, não só a abertura, mas você também consegue, através desse botão da chave, fazer o fechamento. Tem botão lá dentro que abre e fecha e botão ali na tampa. Tudo isso para facilitar o uso. Porta-malas, a BYD informa 574 litros. Inclusive o compartimento tem a cobertura aqui retrátil. É um bom espaço? Sim. Mas o que a gente não sabe é se são 574 litros na medição litros líquidos ou VDA. E a gente sabe que isso muda as coisas. De toda forma, as coisas legais do compartimento, começando pela iluminação em LED, dos 2 lados. Muito bom para quando está num lugar mais escuro. Também esse compartimento adicional aqui do lado, que serve para você colocar aquelas coisas pequenas para elas não ficarem enrolando. Ora, tem muita coisa aqui que poderia ser melhor. Então vamos lá. Vocês estão vendo algum ganchinho para colocar ali bolsas e sacolas e elas não ficarem enrolando? Não tem. E era só moldar isso no próprio plástico rígido da lateral. Faltou. Outra coisa, tá vendo essa bolsa que fica meio que jogada aqui no porta-malas? E não tem nenhum velcro aqui na parte de baixo, então ela fica rodando aqui dentro? É o carregador portátil que acompanha o modelo. Eu estou destacando isso porque poderia ter sido uma solução ou de uma bolsa com velcro, ou ter algum tipo de presilha para não ficar balançando aqui quando você dirige o carro. E quando você levanta o piso do porta-malas, tem compartimentos adicionais. Tem um aqui, a gente consegue ver aqui o sistema V2L, né, que você consegue transformar o carro num power bank para dispositivos que usam tomada convencional. Isso aqui é uma coisa muito legal do carro. O carro não tem step, então ele usa o sistema de compressor e selante. Lembrando que isso aí é um problema, né? Porque se você está com esse carro numa daquelas estradas que não tem sinal de celular, você cai num buraco e rasga o pneu, e aí, como é que você faz? Dentro da cidade você chama o seguro. E você está numa situação dessas? Baita de um problema nesse carro. A gente também tem aqui o triângulo, esse negócio para você tirar a capinha lá da roda, e esse daqui, que é aquele gancho, né, que se você tiver que fazer um reboque de baixa velocidade, você pode parafusar só no para-choque dianteiro, não tem como colocar esse reboque no para-choque traseiro. Poderia ter também, né? Então você vê que são algumas coisas aqui que a BYD poderia ter soluções um pouquinho melhores, até mesmo talvez colocar um espaço para o carregador portátil embaixo do piso, para dar um conforto a mais para o seu cliente. Banco traseiro. Tem coisas legais e outras que poderiam ser melhores. Vamos começar pelas legais. O entre-eixo generoso proporciona muito espaço. Deixei o banco dianteiro de forma confortável para sentar lá na frente. Do meu joelho, o encosto do banco, ó, mais que um palmo, é um ótimo espaço. Movimentação de pé aqui, ela é boa, né? E a gente vê que tem o assoalho traseiro totalmente plano, então quem vai aqui na terceira posição também tem conforto. Importante, saída de ar-condicionado para o banco traseiro ajuda muito no Brasil, que é um país tropical e normalmente quente. Portas, USB aqui atrás, 2, uma do tipo A e uma do tipo C. E um pequeno porta-objetos aqui que serve, por exemplo, você colocar o seu smartphone e já ligar de forma fácil aqui nessa posição. Também temos alça de segurança aqui no teto, com ganchinho, luzinha de iluminação. Vocês estão vendo que o carro tem um teto panorâmico, então até quem vai aqui atrás desfruta da visão superior. Outra coisa legal aqui, ó, descansa-braço, escamoteável com porta-latas. E tá vendo o encosto aqui do banco? Pessoal, aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, tem dos 2 lados. Eu vou usar a minha aqui desse lado. Então olha só, eu consigo de forma muito fácil mudar a inclinação do encosto. Olha só, tá vendo? Ó? Eu tenho vários pontos de inclinação. Eu particularmente acho isso aqui muito inclinado.
Se eu for fazer uma viagem um pouco mais longa, essa seria a posição ideal. Aumenta o espaço no porta-malas? Sim, mas mais uma vez a BYD não informa o quanto a mais. Então a gente vê que tem coisas bem legais aqui atrás. Mas tem coisa que poderia ser melhor? Certamente. Você está vendo aqui, ó, eu apoiando meu pé no chão? Olha como a minha perna aqui fica para cima, tá vendo? Tem um espaço aqui embaixo. Por que isso acontece? Porque o piso do carro é a bateria, né? Então você não tem um piso tão profundo. Então imagine pessoas mais altas, com pernas mais compridas, onde vai ficar o joelho aqui. Então não é aquela posição mais confortável. Outra coisa, eu já mostrei em outros carros da BYD que tem essas bolsas aqui atrás, que além da bolsa, existem bolsinhos menores para você colocar smartphone. Por que a BYD não colocou isso nesse carro? Ainda mais com o nome Premium, a bolsa simples. Poderia ser mais interessante aqui atrás, né? Então são pequenos detalhezinhos que acabam fazendo a diferença. Eu também encontrei aqui um detalhe de acabamento, olha só. Tá vendo aqui, ó? Na hora que eu puxei o meu pé, ele meio que encalha nesse acabamento, ele é meio solto aqui, ó. Isso é nos dois bancos. Então poderia também ter um acabamento mais caprichado ali embaixo. Aqui na posição do passageiro, vamos falar um pouco de acabamento de porta, que essa parte aqui em cima é emborrachada, preto brilhante, aqui é um plástico que parece alumínio, isso aqui é um material acolchoado que parece couro, aqui também é a mesma coisa, aqui é um couro em cima de um material mais rígido, aí nós temos o plástico duro aqui na parte de baixo, e aqui dentro, ainda que seja plástico duro, você está vendo que eles se preocuparam em dar uma trabalhada um pouco melhor no visual, né? Uma coisa que eu senti falta é que aqui, por exemplo, não tem aquelas borrachinhas, então dependendo do que você coloca aqui, se for coisa de metal, acabam fazendo barulho. Mas no geral, o acabamento é interessante e o mesmo acabamento que tem aqui na frente tem lá atrás. Olhando aqui dentro, também temos um material emborrachado aqui na parte superior, o preto brilhante, o mesmo acabamento da porta, aqui aquele material que parece couro acolchoado e o plástico duro aqui embaixo. Não é um conjunto ruim, é um conjunto legal. Banco do passageiro, você tem aqui ajustes elétricos. Você tem aqui o encosto, você tem aqui a distância. Mas ó, tá vendo? Não tem aqui o ajuste de altura. Então aqui é só distância e encosto sem posição de memória. Entre os bancos, a gente tem aqui o descansa-braço, acolchoado. Inclusive, tá vendo aqui, ó, NFC? Se você quiser usar aquele cartão inteligente no lugar da chave, é aqui que você aproxima o cartão para poder dar a partida. Só que descansa-braço, você não tem aqui um ajuste de altura e nem dá para puxar ele para frente, só dá para você levantar. Tem um compartimento interessante aqui, né? Então, dá para colocar bastante coisa, mas não tem nenhuma tomada aqui dentro. Dois porta-copos, aqui você tem alguns controles do carro, alavanca de câmbio, posição parque. Aqui para usar o carro em modo 100% elétrico ou híbrido, botão de partida. Os modos de condução, aqui para emudecer e usar o sistema de volume da central multimídia. E aqui mais algumas coisas, botões aqui dedicados para o ar-condicionado, aqui botão de pisca para o carro quando está parado na via, o indicador de ponto cego se você quer ligado ou não, ou a função auto hold. E aqui nós temos dois carregadores de celular por indução, que acaba sendo legal, né? Dá para duas pessoas usarem aí os carregadores. No geral tem coisas interessantes aqui, mas faltam coisas importantes. Já vimos em vários carros, inclusive carros relativamente baratos da Stellantis, como Fiat ou até mesmo na Jeep, que os carregadores aqui têm um sistema de ventilação. Para quê? Para não esquentar o aparelho, não torrar o aparelho. E no carro da BYD, apesar da saída do ar-condicionado ser em cima do sistema de carregamento, não tem aqui uma ventilação. Outra coisa, eu mostrei a saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Qual era a dificuldade de colocar um duto do ar-condicionado aqui dentro para climatizar essa região? Ou até mesmo colocar uma tomadinha aí, uma USB-A, uma USB-C para você poder carregar dispositivos aqui dentro. Então, são coisinhas que não mudariam brutalmente o projeto do carro e certamente trariam mais conforto ao cliente. O console aqui do carro, ele é flutuante, então você tem um compartimento aqui embaixo que dá para guardar mais coisas, você vê uma tomada aí de 12 volts, e aqui sim, você tem uma porta USB do tipo C, uma USB do tipo A que integra com a central, e mais um slotzinho aqui para você colocar micro SD. Isso é uma coisa legal, não é todo carro que tem essa entrada micro SD, então num cartão micro SD, você pode colocar músicas e vídeos para ver diretamente na tela da central multimídia. Algumas pessoas ainda usam isso, eu mesmo uso às vezes.
acaba sendo um recurso a mais. Agora, que dava para ter mais tomadinha ali embaixo para carregamento, isso é certeza. Controles para o motorista. Aí na porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, travamento das portas, controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. Botãozinho aqui que serve para você abrir a tampa do porta-malas lá atrás, e por aqui você também consegue fazer o fechamento da tampa do porta-malas. Você precisa ficar segurando o botão até o final para ele descer completamente o porta-malas, mas você consegue fazer a abertura e o fechamento. Aqui do lado, você tem aqui o botão para abrir o bocal do tanque de combustível e o ajuste de altura do facho do farol. E também um pequeno porta-objetos, que dependendo da carteira do homem vai caber aqui, ou até mesmo cartões de garagem. Então a gente vê umas soluções interessantes no modelo. E os ajustes do motorista. Banco elétrico. Então a gente vai ter aqui inclinação do encosto, distância. Agora o que esse tem que o banco do passageiro não tem? Ajuste de altura do banco e também a inclinação do assento, que só tem para o motorista, não tem posição de memória. Volante, você vai ter aqui de forma manual o ajuste de profundidade e o ajuste de altura do volante. E para fechar, o cinto de segurança aqui, ó, também tem o ajuste de altura. Posição ao volante, eu digo para vocês, é agradável nesse carro, você consegue encontrar uma posição confortável, mas faltou uma posição de memória para o banco. Central multimídia é aquela que a gente já conhece de vários carros da BYD, né? Só que aqui nessa versão do carro, você tem aquela tela maiorzona, inclusive com aquela possibilidade de fazer a rotação da tela aí para vertical e para horizontal. Dá para usar diretamente na tela da central multimídia apertando esse botão ou o botão aqui do volante. Nessa tela de central multimídia as coisas legais. Bom, tem mapa de GPS embarcado diretamente na tela da central multimídia, o que é bom, né? Porque se você estiver num lugar com problema de sinal de celular, o mapa de GPS embarcado pode te ajudar com muitas coisas. Ainda continuando aqui na tela da central, você tem aquele menu rápido de atalhos puxando de cima para baixo, que ele vai te dar a possibilidade, aqui desse lado, de você configurar alguns botões como Bluetooth, aqui o sistema de áudio. Se você quer controlar aqui o brilho da central, tá vendo? Ó? Eu quero ela com a tela escura, tá vendo? Você tem aqui o drop down rápido para conseguir fazer esse acesso. E aqui você consegue configurar algumas outras coisas adicionais. Então você tem esse menu de atalho e menu de controle do veículo, aí são bem mais funções. Se você quer ou não o carregador de celular para indução ativado de um ou do outro lado, o ponto cego, o programa de estabilidade, simulador de som do motor, o desembaçador dos espelhos laterais, aqui para você poder fazer o controle das portas, ir direto para a função da parte de energia do carro, né? Então você está vendo que você tem aqui alguns atalhos onde você consegue colocar inclusive os que você mais usa aqui. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um modo de regeneração de energia, mas eu uso bastante o do sistema de som. Posso colocar ele aqui. E aí quando eu faço o drop down, você tem aqui rapidamente o atalho para aquela função que você escolheu. E você consegue editar aqui esses 6 atalhos ou os comandos diretos. Bom, entendido isso, aí você tem alguns aplicativos a mais. Você tem aqui o aplicativo, o BYD Recharge, para você conseguir achar pontos de carregamento. Isso aqui é uma coisa relativamente nova nos carros da BYD, não tinha no passado, mas agora tem. Função aqui de áudio, mais alguns aplicativos que você consegue ter, como Android Auto, Apple CarPlay, o Spotify, mas aí tem aqueles pênaltis, né? Porque o Spotify, como vocês sabem, pessoal, precisa de uma conexão de dados para funcionar. Esse carro é conectado, então tem aquele aplicativo MyBYD, que ele já vem com uma linha telefônica, que você consegue interagir com o carro. Agora, apesar do carro ser conectado, olha os pênaltis que tem aqui. Primeiro, você não consegue usar essa linha de dados para utilizar o Spotify. Então, se você quiser usar o Spotify, você vai rotear a internet do seu smartphone para a central multimídia, para então você usar o Spotify. Faz sentido isso? Para mim, nenhum. Segunda coisa, apesar de ter aqui o mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real aqui, pessoal, esse mapa de GPS não tem atualização over the air. Então, não tem uma atualização prevista. Esse mapa mesmo aqui já está desatualizado. Se andar lá em São Paulo, na Marginal Pinheiros, onde eles fizeram a retificação, não está certo e não tem uma atualização over the air. Apesar da central multimídia fazer atualização over the air para o sistema do carro.
Dá para entender essas escolhas? Eu, particularmente, não consigo entender muito bem. Pois bem, continuando aqui na tela da central multimídia, então aí você tem mais alguns outros aplicativos que você até consegue instalar, inclusive o BYD Store. Você precisa ter a internet do seu celular roteada para a central para poder funcionar. Você também tem aqui o controle do sistema de ar-condicionado, aliás é muito bom, digital e automático de dupla zona. Diferenças: ventilação e aquecimento dos bancos dianteiros, né? Então você tem aqui o banco dianteiro com 2 níveis de ventilação, 2 níveis de aquecimento, aqui no caso do banco do motorista, e o banco do passageiro, além do sistema de aquecimento. E funções adicionais: purificação do ar. Então você tem aqui o filtro de partículas, que ele mostra como é que estão as partículas do lado de fora e do lado de dentro. Tá vendo aqui, ó? Se você quer ou não ativado o filtro de partículas. E o sistema de purificação, caso tenha aí um odor desagradável aqui dentro do carro, você aciona a purificação que ele faz aí a retirada desse odor desagradável dentro do carro. E todas as configurações do carro também estão na central. Como é que você acessa elas? Pois bem, você pode usar aqueles menus de atalho lá de cima ou vir nesse menu do carrinho. Nesse menu do carrinho, você tem aqui as funções principais aqui do lado, então a configuração de sistema. E aí você tem os menus da configuração de sistema. Então, configuração de sistema, aqui você tem um menu de conectividade, o menu dos ajustes do sistema de som, os menus de exibição, tá vendo? Aqui, inclusive, se você quiser alterar aquele modo claro e escuro, você tem aí dentro dos menus essa opção, além dos atalhos, versão da multimídia, parte de aplicativos e mais. Depois, você tem um outro menu aqui, que é assistência à condução. Na assistência à condução, todas as configurações também. O controle de cruzeiro inteligente, assistência à condução, ó, tá vendo como é que vai funcionar a assistência à condução, reconhecimento de sinais de trânsito, farol alto automático, segurança ativa, que você consegue também fazer várias configurações aqui, e ajuda de estacionamento, para acessar até as câmeras panorâmicas, que também tem um atalho dedicado. Próximo menu, energia. E aí todos os menus de energia. Então tem a parte do gestor de energia, aqui do carro. Normalmente você vai usar em modo alto. Se você quiser forçar uma capacidade mínima da bateria, você vem aqui no Save. E aí você escolhe o quanto de mínimo de bateria você quer. Pode ser de 70% a no mínimo 25%. Você não consegue 100%. A intensidade do freio regenerativo. Aqui configurações para o sistema de carregamento. Se você vai usar o sistema, né, o que eles chamam Vehicle to Load, né, que é aquela tomada para usar o carro como power bank. A parte de consumo do carro, como é que está acontecendo no computador de bordo, que eu já fiz várias críticas a ele, que ele poderia ser um pouco mais eficiente em matéria de informação. E as curvas de uso, né, a verde mostrando o que você usou de energia elétrica e a amarela o que você usou de combustível. Então você tem aqui um menu de energia. Depois você tem um menu de configurações, que várias coisas para configurar do carro. Então, desde o chassi inteligente, luzes ambiente, inclusive esse carro aqui tem luzes que podem ser rítmicas com o som do carro. É aqui que você vai configurar para a luz acompanhar o áudio do carro. Aqui você escolhe cores personalizadas para dentro do veículo. Esse carro tem o head-up display, que você vai configurar pela tela da central multimídia, a altura do head-up, o brilho do head-up, e aqui as configurações de informações, espelho retrovisor, sistema de limpador automático, memória dos modos de condução, funcionamento do ar-condicionado, a parte dos assentos, travas do carro, como é que você quer que funcione, inclusive a altura da tampa do porta-malas. Você mora num lugar que a garagem é um pouco mais baixa, é por aqui que você faz o ajuste para que a tampa não bata no teto da garagem. E aqui estão várias opções de como as travas funcionam. Lembretes inteligentes que você pode configurar e por fim aqui um menu de serviços, né? Se você quer ou não que ele exiba o intervalo de manutenção, quilometragem para manutenção, tá vendo aqui, ó? Outras coisas no que diz respeito à manutenção do carro e até mesmo o estado do veículo. Então a gente já viu essa central multimídia em outros carros, já tem uma matéria no canal que explica detalhadamente as funções e aqui a gente tem aquela central mais completa, né? Que só os modelos mais caros, tipo BYD Seal, BYD TAN, é que trazem uma central com todos esses recursos. E aqui em cima, nós temos aqui o parasol, que tem luzinha em LED, que quando você abre a tampa, ele aciona a luzinha. Então, espelho com tampa.
porta-óculos, não aqueles muito grandes, né? Aqueles menorzinhos. Você também tem aqui luzinha de leitura em LED, o controle do teto solar para controlar a veneziana e a abertura. E aqui a gente também tem o parasol exatamente igual ao do motorista, né? Com tampinha e iluminação. E para fechar, o espelho aqui que tem aquela tecnologia autocrômica. Quando ele percebe iluminação atrás, ele escurece automaticamente. Pronto para o nosso teste de consumo, pessoal. Bateria aqui 98%, não está 100%, mas a gente tem ali 0,2 km desde o momento do carregamento. Pois bem, quando a gente olha aqui o computador de bordo, a gente vê que todas as informações aqui estão zeradas, né? O litro para cada quilômetro, aqui a autonomia que está mostrando quanto que ele tem, consumo de combustível, bom, tá tudo zerado. O que eu vou fazer? Vou andar aqui em São Paulo, pessoal, numa situação bastante urbana para entender como é que fica a autonomia do modelo numa situação bastante corriqueira que todo mundo tem, inclusive com ar-condicionado ligado e modo eco. Sempre bom observar que quando eu dirijo um veículo 100% elétrico ou um híbrido plug-in dentro da cidade, eu coloco no modo de regeneração mais alto. Por quê? Porque na cidade você tem muito para e anda, né? Toda hora você está freando e acelerando. Então, se você coloca na regeneração mais alta, no momento que você tira o pé do acelerador, ele já tenta regenerar um pouco de energia. Então, dentro da cidade, a dica é, use sempre a regeneração alta. E claro, eu estou conduzindo de forma bastante moderada. O que a gente quer ver aqui é o máximo que o carro consegue andar em modo 100% elétrico com essa situação urbana. Chegando aqui no meu primeiro destino em São Paulo, e olha só, pessoal, rodei 12,7 quilômetros, 87% de bateria, nada mal, né? Gastou muito pouca bateria. Então a gente ainda tem bastante bateria. Vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo? Olha só. Ainda tem ali uma projeção de 64 km, mas vamos continuar aí o teste. Por enquanto está indo muito bem. Vamos fazer mais uma viagem aqui em São Paulo, pessoal. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu vou sair aqui da Zona Leste, vou até o extremo da Zona Sul. Viagem de 20 km dentro de São Paulo. Agora 6h45 da tarde. E está projetando aqui pelo GPS do carro 1 hora de condução, então bastante trânsito. Agora eu tô aqui com 85% de bateria e eu rodei aí praticamente 14 quilômetros, então vou rodar mais 20. Vamos ver com quantos por cento de bateria a gente chega no destino. Ainda tem aqui mais 8 quilômetros até o meu destino, 8,5 quilômetros. Pois bem, já estou com 26 quilômetros rodados e a bateria ainda é em 75%. Então o carro está sendo bastante eficiente. Eu particularmente não peguei tanto trânsito quanto eu imaginava que eu ia pegar. Mas ainda assim a gente tem aí um trânsito razoável. Tanto é que ainda informa mais 29 minutos aí até o meu destino. Pontos interessantes que merecem ser destacados aqui no modelo. Suspensão é bastante macia, então a gente percebe que o carro filtra bem as imperfeições aí do solo. Outra coisa que eu gostei, bom, 7h15 da noite, trânsito, bastante carro aqui na avenida, e olha só, o carro tem um interior silencioso, né? Você percebe que o isolamento acústico dele é muito bom para filtrar o ruído da parte externa, né? Mesmo quando passa aí uma moto com escapamento mais pronunciado ou algum veículo grande, você nota que o ambiente aqui dentro é mais silencioso. E o banco bastante confortável, então mesmo nesse trânsito pesado, a gente não sente tanto a condução. Isso é um ponto positivo aqui do modelo da BYD. Concluída aqui a viagem e olha só, rodei aí 34,2 quilômetros, 68%, nada mal, né? 2 horas e 5 de condução, 13 km por hora de velocidade média. Então foi um trânsito considerável desde que eu peguei aqui o carro. Vamos ver algumas informações mais detalhadas aqui do computador de bordo. Então, por exemplo, a gente tem ali um consumo de 14,5 kWh para cada 100 km, que não é um consumo elevado, se a gente comparar aí com um veículo 100% elétrico. Outra coisa que a gente pode ver aqui,
Olha só, então a gente tem exatamente zero de consumo de combustível, né? Então eu estou usando o carro efetivamente de modo totalmente elétrico. E aqui a gente tem ainda um menu mostrando que eu ainda tenho mais 44 quilômetros em modo 100% elétrico. Vamos continuar andando e vamos ver o quanto que ele faz. Mais um dia aqui de medição da nossa autonomia urbana. Bom, já rodei 34 quilômetros, eu ainda tenho 66% de bateria, ele está projetando mais 42. Então ainda vou rodar um pouco mais aqui dentro de São Paulo. Vamos ver até onde eu consigo ir só usando o modo elétrico. Agora vamos tentar acabar com a bateria aqui do carro em circuito urbano. Pessoal, Zona Sul aqui em São Paulo, eu vou até a Zona Leste. 1h05, está projetando aqui 29 quilômetros até o meu destino. E está dizendo ali que eu tenho ainda 31 quilômetros em modo elétrico. Inclusive, quando a gente entra aqui nas informações do computador de bordo, nem 1 mililitro de combustível ele usou ainda. Então, vamos ver se eu consigo fazer esse trecho. Lembrando que eu já rodei 37. Será que ele chega lá em modo elétrico? Descobri agora. E olha só, já rodei 67 quilômetros, bateria em 31%. Vamos ver se o carro já usou motor a combustão? Olhando aqui o computador de bordo, olha lá, consumo de combustível zero, nada ainda, né? E ele ainda está projetando 9 quilômetros em modo elétrico. Mas aí você deve estar perguntando, por que se eu estou com 31% de bateria, ele está projetando só 9 quilômetros? Vamos entender? O que acontece é que os carros da BYD, os híbridos plug-ins, ele tem que ter um mínimo de 25% na bateria. Então ele não cai abaixo disso, né? Então quando você chega a 25%, ele já começa a operar como um híbrido. E é justamente por isso que eu só tenho aí os 9 quilômetros de autonomia. Mas de toda forma, já foram 67 quilômetros. Bora lá para mais uma viagem. Agora eu vou voltar aqui da Zona Leste para minha base lá em Itu. O carro está projetando ali mais 7 quilômetros em modo elétrico. Mas vamos entender como é que isso aqui fica na central multimídia? Então aqui, ó, projetando 1h39 de viagem em 93 quilômetros. Só que a gente vai ter que prestar atenção agora nesses dados aqui, ó. Curva de energia, a gente vê que o carro só está usando eletricidade. Quando entrar a combustão, ele vai começar a indicar e vai ter uma curva aqui em amarelo. Se a gente olhar aqui em consumo, ó, até agora nada de consumo de combustível. Então daqui a pouco ele vai começar a usar aí o motor e nesse momento eu vou parar o carro, zerar o computador de bordo para então fazer a medição sem o apoio da bateria. Mas vamos ver quanto mais ele anda aqui em modo elétrico. E agora que o motor a combustão começou a trabalhar aqui no carro, pessoal, rodei aí 79 quilômetros, né? Começou a funcionar um pouquinho ali atrás, você vê que a autonomia em modo elétrico está zerado, e ele começou a funcionar na hora que a bateria chegou em 25%, né? Se a gente olhar aqui a informação, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, tá vendo? Começou a consumir combustível agora, né? Depois de 5 horas e meia de condução. Eu achei a autonomia em modo elétrico desse carro muito boa. E vocês? Agora vamos começar a fazer uma outra medição. O carro está operando agora como um híbrido. A gente tem aqui o trip A, o trip B, o total de híbrido, o total de modo elétrico, o odômetro total. Então eu vou pegar aqui o trip B, vou deixar ele, e vou pegar o trip A e vou zerar o trip A. Então tá zerado aqui. E agora eu vou fazer algumas mudançazinhas aqui na central multimídia, vamos entender. Pois bem, então a gente tem aqui, ó, o gráfico que começou a mostrar o consumo do motor a combustão. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou resetar o gráfico. E aqui na lista de consumo, que a gente está vendo aqui, ó, que ele começou a registrar o combustível, depois velocidade média de 14 km por hora, vou resetar também. Ó, vou resetar todas as informações aqui, ó, todas elas. Então agora, o que nós vamos fazer aqui, basicamente é usar o carro como híbrido. Né? Então eu ainda tenho uma viagem longa pela frente, 90 quilômetros, e vamos ver quanto que ele vai ter de consumo em modo híbrido, ou seja, ele tem o apoio aí da bateria, mas não é aquele super apoio, alternando entre motor a combustão e motor elétrico. Vamos ver que média que ele vai fazer agora nessa medição.
Então, como é essa operação híbrida do carro, né? Ele tem uma reserva de energia e aí, por esse gráfico que a gente tem aqui à frente do motorista, você consegue ver que agora ele está usando o modo elétrico. Mas se eu acelerar um pouquinho mais forte, olha só, já entra o vermelhinho ali do motor a combustão. Então ele vai fazendo essa alternância. Dessa forma, ele ainda consegue ser mais eficiente do que um carro puramente a combustão. Por quê? Porque tem momentos que ele não está usando o motor a combustão quando você está parado. E é exatamente essa média de carro híbrido que eu quero ver o quanto ele vai fazer. Eu estou com um pedaço de trânsito aqui em São Paulo, na marginal do Tietê, e depois eu vou pegar a estrada. Chegando lá em casa, eu vou ver quantos litros ele consumiu na tela da central multimídia e quantos quilômetros ele fez para a gente fazer a média do modo híbrido. Cheguei aqui na minha base, rodei exatamente 80 quilômetros do momento que eu zerei para fazer a marcação aí com o sistema híbrido, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos detalhes do computador de bordo, pessoal. Olha aí, 1h.2, nossa, tá na hora da BYD mudar isso, né? Colocar isso aí direito. 67 km de velocidade média, 4,5 litros consumidos. Então eu fiz a conta aqui na calculadora, deu 17,8 km por litro. Eu achei uma média muito boa aí para uma operação híbrida, considerando que eu peguei um pouco de trânsito ainda saindo de São Paulo, né? E quando a gente olha aí aquela outra informação do computador de bordo, que é só dos últimos 50 km, então não é da viagem inteira, você vê que isso também é outra coisa que a BYD precisa mudar. Mas eu achei a média muito boa. E vocês? E o carregamento da bateria de alta capacidade que tem 18,3 kWh, como é que você faz? Pois bem, na parte de trás do carro, lado direito, você tem aqui o bocal de carregamento. E o detalhe, apenas tomada AC do tipo 2 e mais ainda, monofásica. Você vê aqui que só tem o pino L1, ele não tem nem o L2 nem o L3. Por que eu estou destacando isso? Se você pegar, por exemplo, o BYD Dolphin Plus, né, que é um 100% elétrico, lá ele tem um carregador embarcado trifásico. Então ele vai ter o L2 e o L3. Aquele carro você consegue carregar em corrente alternada com até 11 kW. Esse daqui, o máximo que você consegue usar de carregamento é um pouquinho abaixo de 7, 6,6 segundo a própria BYD. E qual é o problema disso? O tempo de carregamento. Eu estou destacando isso, pessoal, porque um dos concorrentes diretos desse carro aqui, né, que é o Haval da GWM, já tem o carregador de corrente contínua, além do carregador de corrente alternada. Até mesmo um outro concorrente que está chegando ao mercado, que é da Omoda Jayco, o Jayco 7, também tem carregador de corrente contínua. Então aqui é uma falha que a BYD comete em não oferecer o carregador de corrente contínua. Mas vamos entender por que isso aqui é um pouco complicado. Nesse momento, o carro está com a bateria aqui em 24%. E normalmente, quando você estiver andando com o carro e parar para desligar o veículo, ele vai sempre estar em torno aí dos 25%, porque é o mínimo que o carro guarda de energia na bateria. A gente consegue ver até aqui na tela do multimídia, configuração SOC ali 25%. Mas olha, pode ser que você esteja menos de 24%? Pode. Imagine que você parou o carro e por qualquer motivo você ficou dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Eu acabei de ligar aqui o ar-condicionado. O que acontece? O ar-condicionado usa a energia da bateria de alta capacidade para funcionar. E enquanto o ar-condicionado está sendo usado, o que acaba acontecendo? Ele drena a energia da bateria. Então, às vezes, pode ser que isso aqui esteja assim, 22, 21, 19, mas geralmente quando chega em 18, aí ele liga o motor a combustão automaticamente para carregar um pouco da bateria. Mas o que a gente quer saber é, com a bateria nesse estado de 24%, quanto tempo vai levar para carregar? E eu vou mostrar com cada um dos carregadores. Primeira opção é usar o carregador que acompanha o próprio veículo, esse daqui, que é um carregador com corrente máxima de 13 amperes. Então, aqui nós temos uma potência de 2,8 kW ou 2.800 watts. Outra opção, que a gente já mostrou várias vezes no canal, aí é você usar o VMOB Easy, carregador portátil da WEG, que nesse caso ele pode ter uma potência máxima de até 4,4 kW ou 4.400 watts. E a gente também vai fazer o teste usando o carregador de parede de 7 kW e também de 22. Mas vamos começar testando com o do carro. Usando o do próprio carro, que ele já está carregando, vamos dar uma olhada aqui no painel para ver quanto tempo que ele vai indicar a carga. E olha só, aqui na frente do motorista
está dizendo que vai levar praticamente 6 horas para fazer o carregamento completo. E aqui a gente consegue ver que a potência que está chegando na bateria é de apenas 2,4 kW. Usando o carregador da WEG, que tem potência ajustável, a gente pode escolher aqui se quer 6, 10, 16 ou 20 amperes. No caso eu estou usando aqui a corrente máxima de 20 amperes. Vamos ver quanto tempo que vai levar para carregar completamente a bateria. Olha como já mudou. Aqui ele está indicando 3 horas e 45 para o carregamento completo. E a gente está vendo aqui a potência chegando na bateria de 3,9 kW. Quem trava o carregador no carro não é o carregador, é o carro que faz esse travamento. Inclusive, enquanto o carro está carregando, se você tentar retirar aqui o bocal, você não vai conseguir. E aí, para você fazer a liberação, você vai apertar aqui para destrancar o carro para fazer a liberação. Mas vamos supor que deu algum problema nesse sistema e você não consegue fazer a liberação. Muito fácil. Aqui no porta-malas tem esse pontinho aqui. Você vai puxar esse pontinho. Você vai ver que ele tem uma cordinha e você vai puxar essa cordinha. Quando você puxar aqui, ele fez a liberação de emergência do bocal aqui do carregador. Como vocês já sabem, a gente tem aqui o carregador VMOB Parking com 2 saídas com potências diferentes. Esse lado aqui, que tem potência máxima de 7 kW, está montado num sistema bifásico de 110. São 2 fases de 110 que a gente chega na potência máxima aqui de 7 kW. Já esse outro lado, ele tem potência máxima de 22 kW. Por quê? Ele está montado num sistema trifásico. Como a gente já mostrou para vocês, a gente tem aqui um transformador elevador aí do nosso parceiro Junditrafo, que foi inclusive instalado aqui pelo pessoal da R-Force, onde a gente consegue levar as fases de 110 para a fase de 220. Então vira um sistema 380, chegando aqui na potência máxima de 22. Vamos ver o tempo de carregamento com cada um. Usando aqui a tomada de 7 kW, vamos ver quanto tempo para carregar completamente a bateria. E olha só, está chegando aí uma potência de 6,5 kW e vai levar aí 2 horas e 14 para o carregamento completo. Agora, usando o sistema trifásico, que a potência máxima é de 22 kW. Mas olha o que acontece no carro. Novamente, praticamente o mesmo tempo do sistema de 7, porque o carro está limitando em 6,1 e o carro informando ali 2 horas e 21. Pessoal, se fosse o sistema trifásico do Dolphin Plus, esse carro carregaria em praticamente metade desse tempo. Então, você pode ver que a BYD nesse ponto economizou no carregador embarcado, oferecendo apenas um sistema monofásico. Aqui está informando que o veículo está plenamente carregado. Você pode ver aqui que o carregador está em espera. Mas vamos ver se realmente a bateria do carro está em 100%. Sim, olha só, aqui dentro a gente tem a informação de 100% da bateria, tanto na central multimídia quanto o painel à frente do motorista. Então o que eu vou fazer agora? Já vou aproveitar aqui para a gente resetar todos os valores de consumo do carro. Ó, deixar tudo zeradinho aqui. Curva de consumo também, vamos resetar a curva de consumo, porque agora vamos fazer mais uma medição aqui com o carro, que é aquela, quanto que ele consegue rodar na estrada em modo 100% elétrico. Lembrando que na estrada ele consome mais bateria do que na cidade. E aqui eu tenho um relatório, diz que usou aqui 10,9 kWh e o tempo de carregamento foi de 1 hora e 44. Lembrando, né, que ele carrega 75% da bateria, porque 25% é aquela reserva técnica que o carro mantém. Hora de pegar a estrada para São Paulo. Bateria plenamente carregada, e quando a gente confere aqui as informações do computador de bordo, você pode ver que todas elas aqui, ó, tudo zerado aqui, né? Computador de bordo pelo carro, projetando em modo elétrico, 80 km de autonomia. E o trajeto que eu vou fazer agora tem aqui 89 segundos de GPS do carro. A gente consegue ver ali pela indicação de trânsito que ele não está com muito trânsito agora, né? Então, projetando uma viagem aí de 1 hora e 10, que seria a viagem sem trânsito. Bom, pessoal, modo de condução do carro, a gente consegue escolher diferentes modos ali, né? Mas eu vou usar o modo Eco. Vou ligar aqui o ar-condicionado também do carro, dirigir o carro de forma moderada e vamos ver como é que vai ficar aí a autonomia em modo elétrico. Lembrando que agora eu estou na estrada. Aproveitar que está de noite para fazer um teste farol também. Aqui é a posição do DRL. Aqui nós temos o farol baixo. Já prestem atenção
que o farol está um pouco desregulado nesse carro, né? O lado esquerdo está mais baixo que o lado direito. O certo seria os dois estarem iguais ali na frente. Então não está aqui totalmente regulado. O ajuste de altura do facho do farol, que a gente faz pelo botãozinho do lado esquerdo do volante, a gente tem aqui a posição mais baixa e aí você tem várias posições até o ponto mais alto, né? Esse farol poderia estar melhor regulado. Farol alto, muito bom. Você vê que tem uma continuidade bem interessante aí entre o farol baixo e o farol alto. Mas uma coisa que o carro não tem é o farol auxiliar dianteiro. Então a gente percebe que nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, na minha opinião, falta um pouco de iluminação. Mas vou ver como é que fica na estrada. Aqui na área urbana, parcialmente iluminada, qualidade do farol é boa. Se ele tivesse melhor regulado, seria ainda melhor, né? A gente percebe ali a diferença da iluminação do lado esquerdo nas partes um pouco mais escuras. No geral, o farol tem uma boa iluminação. A gente vê que ele é bastante homogêneo. Vou pegar aqui uma região um pouquinho mais escura agora. Olha como ele se destaca em relação à iluminação de rua. Aí onde é iluminado, ainda assim ele consegue ter aí um destaque interessante. Aqui eu também estou sentindo um pouquinho de falta da iluminação nas laterais. Se tivesse um farol auxiliar seria melhor. Mas não é um pênalti assim tão grande do carro. No geral, eu daria uma nota 8, 8,5 aqui para esse farol. E vocês, o que acharam aqui na área urbana? Pegar aqui agora o acesso da rodovia. Ainda temos iluminação parcial. Mas o farol mostra aí um bom destaque aqui nesse trecho. Aqui a gente tem uma iluminação um pouco menor. Agora vamos acessar a rodovia onde nós não temos iluminação alguma. Aqui é totalmente escuro. Aqui o farol já se destaca mais. A gente percebe bastante homogeneidade na frente do carro. Tem uma boa iluminação. Vou até pegar aqui um outro carro que está aqui na via, só para a gente comparar. Claro que o outro carro aí é um carrinho velho, farol halógeno, né? Então aí a gente vê que esse farol aqui é muito mais eficiente. Afinal, uma iluminação em LED, ó, comparando com a do caminhão também, o destaque é muito bom. Tem um bom campo de iluminação na frente do carro. Mas eu também continuo achando que aqui na estrada ele poderia abrir um pouco mais nas laterais. Não chega a ser ruim, já peguei carros onde o farol na lateral era um pouco mais escuro. Agora vou pegar um outro carro aqui, ó, Corolla Cross, que tem um farol totalmente iluminado em LED. Vamos ver a diferença de um para o outro. Olha aí, são bastante semelhantes, tá vendo? A intensidade luminosa dos dois faróis é bem próxima, né? Mas a questão toda aqui é a iluminação lateral. E a assistência à condução, como é à noite? Já liguei aqui o controle cruzeiro adaptativo, estou com o sistema de centralização de faixa ativo. Vocês podem ver aqui, ó, tem o volantezinho. Só que o que acontece? Às vezes ele está tendo um pouco de dificuldade de ler. Às vezes o volante ali de verde passa para cinza porque ele não está conseguindo fazer a leitura. E à noite, ó, estou com o sistema de centralização ativado, mas se vocês prestarem atenção, o volante fica meio que balançando quando você está na reta. Ó, ele está acompanhando aqui a curva, mas não é um processo muito suave, ele fica corrigindo. Então, à noite, como ele depende da iluminação do farol, ele não tem a mesma precisão do que durante o dia. Ó, agora estou até saindo aqui um pouco da faixa. Ó, deu alerta que eu estou sem a mão no volante. Vamos mais uma vez, tem um carro ali na frente. Ele não é tão preciso à noite. O ACC sim, mas o sistema de centralização, ó o susto que ele deu agora aqui, saindo para a esquerda. Então, à noite a centralização de faixa no carro não é tão legal. Você pode usar, mas tem que ficar um pouco mais atento quando você vai desviar a atenção, porque às vezes eles dão alguns sustos aqui, como vocês viram agora.
E olha só, cheguei aqui em 48% da bateria, o carro rodou já 31,7 quilômetros, mas está projetando mais 25 quilômetros em modo elétrico. Lembrando, né, que a bateria não vai chegar a zero, ela vai chegar em 25% e ele vai começar a operar como híbrido. Então a gente já vê que a autonomia aqui está bem menor que na cidade, mas vamos continuar andando para ver efetivamente quantos quilômetros a gente vai fazer em modo 100% elétrico. E fim da bateria, pessoal, não cheguei nem a 50 quilômetros ali, ó, 45,7 quilômetros foi o que eu consegui usar o carro em modo 100% elétrico. Agora o motor a combustão já começou a funcionar, a gente vê ali em cima a indicação HEV. Se a gente olhar aqui na tela da central multimídia, olha aí, ó, indicação ali amarela do funcionamento, e derreteu a bateria. Olha o consumo, 29,4 kWh para cada 100 km. Isso é consumo de veículo elétrico bem grandão, né? Então você pegar aí um Audi e-tron, não consome isso na estrada. E é um carro maior do que esse, com mais potência do que esse. Então a gente viu aqui que a bateria é muito bonitinho dentro da cidade, mas quando você vai para a estrada, ela derrete. E agora, se eu quiser carregar a bateria, a gente já viu, né? 2 horas parado aí num carregador AC do tipo 2 para conseguir carregar completamente a bateria. Então, na estrada, essa bateria tinha que ser maior. Chegando aqui no meu destino em São Paulo, pessoal, rodei 87,1 km. Você vê que a bateria está em 25, né? O carro operou em modo híbrido. Mas e o consumo? Como é que ficou? Pois bem, desde a hora que eu saí, eu usei apenas 2,2 litros, né? E esse computador de bordo aqui, ele não é muito claro, não é muito fácil de entender. Então eu fiz a conta aqui no celular. E olha só, deu uma média impressionante, né? 39,6 km por litro. Mas agora, é aquela história, a média só piora, né? Porque se eu vou voltar para Itu. E aí, se eu quisesse carregar o carro, 2 horas num carregador AC do tipo 2, o que não é nada prático. Mas se eu tivesse como carregar, aí sim as médias continuariam muito boas. De toda forma, o que falta nesse carro é um carregador rápido, mas no geral ele é bastante eficiente. Agora fazer uma viagem aqui de 200 km, de Itu para Brotas. Pessoal, 2 horas e meia de viagem aproximadamente. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Você vê que o tanque de combustível ali tem mais de 3/4, ainda projetando 735 km, bateria completamente carregada. Quando a gente olha aqui os detalhes do computador de bordo, zerei todas as informações, tudo zerado aqui, ó. Tá vendo? A autonomia em modo elétrico está projetando 75 km e tudo mais zerado. Pois bem, só que nessa viagem eu vou fazer alguns ajustes aqui para tentar deixar o carro mais eficiente. Para buscar mais eficiência, aqui na tela da central multimídia, eu vou deixar aqui em Save e eu vou mudar aqui o mínimo para 70%. Afinal de contas, a gente vai pegar a estrada, então não adianta querer moer a bateria agora. Eu vou tentar preservar o máximo possível a bateria para fazer o uso dela quando for mais necessário. Então, a gente vê também todas as informações zeradas aqui. Curva de consumo também zerada. Bora para nossa viagem. Aproveitar que a gente está chegando aqui no segundo pedágio, vamos dar uma olhada qual é a situação. Olha só, estou com 678 km de autonomia. Já rodei aí 74 km, ainda faltam 124 km até o destino. E quando a gente olha aqui o computador de bordo, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, já gastou 4 litros, né, para esse trecho. Estou chegando a 1 hora, né, esse 0,9 hora aí, que não é uma coisa nada prático de ser utilizado. E temos ainda a condução em modo elétrico em 45 km, né? Mas lembrando, né, eu tô com o sistema Save justamente para proteger aí 70% da bateria. Mas até agora, viagem tá bastante tranquila. Cheguei aqui no meu destino, vamos ver o resultado, pessoal. 198 km percorridos. Ainda tem ali uma autonomia de 46 no modo elétrico, porque eu mantive 70%. A gente vê que o combustível ali ainda não chegou no meio. Gastei 12,9 litros. Fiz a conta na calculadora, deu aqui uma média muito boa de 15,4 km por litro, né? Então você vê que eu só usei 30% da bateria. 2 horas,3 de condução, né? 86 km por hora de velocidade média. E aí a gente vê aí que a bateria ainda tem 70%.
Eu achei que foi muito bom o resultado. E vocês? Bora ver aqui o resultado final da viagem que eu fui para Brotas e voltei. Pois bem, nessa viagem eu rodei 463 quilômetros. A gente vê que o tanque de combustível agora está com 214 de autonomia projetada ainda, bateria em 25%. Mas vamos dar uma olhada nos números da viagem. Então vamos acessar aqui o computador de bordo. Você vê que aí a autonomia em modo drive ele está dando 0, né, porque o carro está com 25%. Bom, nessa viagem, em 463 km, eu gastei 26,1 litros. Fazendo as contas aqui, número bom, 17,76 km por litro. Mas tem um detalhe importante, quando a gente vem aqui, além das 6 horas de condução, né, de ida e volta, velocidade média ali de agora 77 km por hora, tá vendo isso aí, ó, quantidade de plug-in? Quando eu estava em Brotas, eu não consegui carregar completamente a bateria e eu consegui colocar 12,8 kWh. A gente sabe que essa bateria tem aqui em torno de 18. Então eu cheguei próximo de completar a bateria, mas não foi completamente. E quando a gente olha o acumuladão total, desde que eu peguei o carro, né, tanque cheio, bateria cheia, eu rodei 647 quilômetros, mas aqui tem pelo menos 2 carregamentos, né, além dos 647 quilômetros. Está projetando mais 214. Então a gente está vendo que a média no geral aqui está muito boa. Um fato que a gente não pode nunca negar é que esse modelo da BYD, como outros, ele tem a questão da eficiência. Mas ainda não termina aqui o negócio. Está aqui o meu carregador aqui do lado, vou botar o carro para carregar e ainda vamos continuar andando com o veículo. Hora de devolver aqui o Song Plus Premium e vamos ver o resultado final. Bom, desde que eu fiz a minha viagem para Brotas, eu rodei 592 quilômetros, tá, pessoal? E desde que eu peguei o carro eu não abasteci nenhuma vez, tá? Mas já vamos falar sobre a quilometragem total. Mas nesse trecho aqui da viagem, que é onde eu fiz as marcações, vamos acessar aqui, ó. Eu rodei 28,3, eu usei 28,3 litros. Fazendo a conta, dá 20,93 km por litro, que é uma marca muito boa, mas tem um detalhe, porque depois que eu viajei para Brotas, eu usei energia elétrica para carregar o carro. E a gente consegue ver isso aqui, ó, 44,1 kWh, né? Então isso aí dá aproximadamente 2,4 baterias. 2 baterias cheias mais 40%. Então você vê que esse número muito bom se dá em função, claro, do apoio da energia elétrica. E aí, qual que foi o uso total do carro sem abastecer? 776 quilômetros. Só que nesses 776 quilômetros, além dessas 2,4 cargas de baterias, tem mais 3 cargas completas de bateria, né? Quando eu peguei o carro estava com a bateria totalmente cheia. Depois eu fiz um carregamento justamente para fazer o teste do carro na rodovia e antes de viajar para Brotas eu saí com a bateria carregada. Então aí nós teríamos 5,4 cargas de bateria aqui nesses 776 quilômetros e eu não precisei abastecer o carro. E vocês? O que vocês acharam dessa média, considerando os carregamentos aí que eu fiz? Até aqui a gente viu que o BYD Song Plus Premium tem várias coisas interessantes em relação ao Song Plus. Uma delas é o sistema de tração AWD, que vai te ajudar em situações aí onde você tem que sair da estrada, né? Pegar uma estrada de terra, pegar ali um gramado molhado ou outras situações. A gente também vê que o carro tem uma parte de desempenho muito boa, é um carro eficiente em matéria de consumo de combustível, tem uma assistência à condução completa, além de um pacote de equipamentos bem interessante. Mas é só maravilha aqui no carro? Não. Tem aí alguns problemas, como a gente mostrou ao longo do vídeo. Mas tem um outro que me incomoda muito. A BYD fala que o carro dela tem garantia de 6 anos. E até o sistema elétrico tem garantia de 8. Mas vocês já olharam as exceções de garantia da BYD? Que não acontecem, por exemplo, na principal concorrente GWM? Então vamos lá, deixei tudo anotadinho aqui para não esquecer nada. Bateria tem garantia de 8 anos, só que eles dizem o seguinte, em 8 anos a bateria pode perder até 40% da capacidade, o que é muita coisa. Se ela perder 39% da capacidade, você não vai ter garantia da bateria, só se a bateria perder mais do que 40%. Então ela tem que perder 41% para aí sim você ter a garantia. Então
Então em 8 anos a bateria vai ficar com muito menos capacidade. Outro detalhe, pessoal, garantia de 6 anos, né? Mas e as exceções? Tem várias. Sistema de iluminação em LED desse carro. A gente sabe que quando é um sistema totalmente em LED e o carro bate, custa caro repor um farol desse. E se o farol queima? Pois bem, garantia do farol apenas de 3 anos. Não é os 6 anos do carro. Só o farol que é 3 anos? Não. A central multimídia que controla o carro inteirinho também só tem 3 anos de garantia. 3 anos e 1 mês pifou a central, adeus garantia da central. O que mais que nós temos aqui? Suspensão do carro, só garantia de 3 anos. Tem algumas coisas que incomodam ainda mais, como por exemplo, está escrito no manual, óleos, lubrificantes e gás refrigerante. Imagine você comprou o carro, passou apenas 4 meses com o carro. A garantia do gás refrigerante, né, se o ar-condicionado parar de funcionar por causa que o gás vazou, 3 meses ou 5.000 quilômetros. E não é só isso, óleos, lubrificantes e gás refrigerante. Então você vê que se a garantia é de 6 anos, por que a BYD coloca tanta exceção de garantia no carro? E olha, os principais concorrentes desse carro, inclusive nas marcas chinesas, não tem essas exceções. No geral, o carro, apesar de ser interessante, pelo menos para mim, fica a sensação de que a BYD ela está mais preocupada com algumas perfumarias ou coisas que encantam os olhos dos clientes do que necessariamente com partes estruturais importantes. Então eu fiz aqui uma listinha para a gente não esquecer de nada. Farol Full LED, beleza, mas cadê o farol auxiliar aqui na frente? Não tem. Duplo carregador de celular por indução, mas cadê a ventilação para não torrar o seu telefone, ainda mais com a saída de ar tão perto? Não tem. Head-up display, bem legal, né? Um recurso interessante, ajuda o motorista a ter mais informações. E cadê um computador de bordo mais eficiente, com marcação A e B e aqueles números que a gente está acostumado e não aquele detalhe só dos últimos 50 quilômetros? Também não tem. Central de multimídia que gira, tela 300, imagem das câmeras 360 graus, bem interessante. Mapa de GPS embarcado. Cadê a atualização do mapa de GPS? Não tem. Bateria de apenas 18,3 kWh, que é a mesma do Song Plus. Por que eu estou dizendo isso? Se você for lá no concorrente da GWM, né, o Haval, lá, quando ele tem tração integral, é uma bateria de 34 kWh, que é bem maior do que essa, né? Então você tem mais autonomia em modo elétrico. Esse carro também não tem step. Outro detalhe também que me incomoda um pouco, apesar de ser um carro conectado, cadê a internet roteada dentro do carro? Que a gente vê em modelos como Fiat, Jeep, Chevrolet e até mesmo o GWM tem. E por fim, a tomada de carregamento. Cadê a conexão CCS de corrente contínua para você poder carregar mais rápido em viagens na estrada? Então vocês estão vendo, apesar do carro ter coisas muito legais, faltam coisas aqui que a BYD já tem até em outros carros. Era só aplicar nesse. Eu particularmente esperava um pouco mais do BYD Song Plus Premium. E vocês, o que acharam? E o seguro do BYD Song Plus Premium, como é que fica? Para isso, mais uma vez, eu contatei a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação para a gente com várias seguradoras. Eu vou passar para vocês a situação mais favorável. Vamos começar com o seguro sem a franquia reduzida, né? Pois bem, o seguro desse carro até que não ficou tão caro. R$ 3.700. Eu achei o valor até que bastante bom. Mas olha só, sem a franquia reduzida, na eventualidade de acontecer alguma coisa, você desembolsa R$25.000. Isso mesmo, franquia de R$25.000. Nada barato. E se a franquia for reduzida em 50%? Aí a franquia vai ficar aí na casa de R$ 12.500. Mas o seguro vai subir para R$ 4.161. Pois bem, o que a gente consegue ver aqui? O seguro do carro não é caro, mas na eventualidade de acontecer alguma coisa, você tem essa franquia mínima que não é barata. Se a gente comparar com outros concorrentes que estão nessa categoria, você percebe que a franquia desse carro é efetivamente mais elevada. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.